Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulo 26. O capítulo 26 trata basicamente do sermão do templo de Jeremias relatado no capítulo 7 e suas consequências sobre a vida do profeta. Dos versos 1 ao 19 são dadas as circunstâncias que rodearam a pregação do templo e a data é do começo do reinado de Jeoaquim. Jeremias parece estar tão preocupado com o julgamento divino que sobrevirá a Judá que ele tenta divertir o povo por todos os meios possíveis. Seu ataque ao culto ao templo teve o objetivo de libertar seus compatriotas da autoilusão e levá-los de volta em arrependimento e fé ao Deus dos seus antepassados. Mas mesmo a representação simbólica do cativeiro não convenceu nem os profetas falsos nem o povo em geral. Jeremias, portanto, prediz a destruição do templo como preço da desobediência da nação. Dos versos 1 ao 9, Deus envia o profeta a avisar aos representantes da nação e a todo o povo de que ele não hesitará em destruir a cidade e o templo, por mais sacrossantos que ambos fossem considerados, caso não se arrependam de seus pecados. O Senhor é sempre longânimo e paciente em aguardar o retorno do pecador. Versos 2 e 3. Assim diz o Senhor: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu lhes ordenar. Não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Todavia, caso não retrocedessem dos seus maus caminhos, receberiam a destruição como recompensa. Verso 6. E então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló e desta cidade, um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Estas palavras de Jeremias despertaram grande ira no coração dos líderes religiosos. Afinal, a pregação fiel da palavra de Deus sempre desperta atitudes firmes, sejam favoráveis ou contrários, como aconteceu aqui. Verso 8. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, profetas e todo o povo o prenderam e disseram: você certamente morrerá. Diante das palavras de Jeremias, os príncipes de Judá, no verso 10, entenda que esses não faziam parte da família real, eram como oficiais de justiça escolhidos dentre os cabeças do povo. Então se reuniram para avaliar a questão. Dos versos 12 ao 15, Jeremias faz a sua defesa pessoal. Ele deixa claro de que estava transmitindo a palavra de Deus e que o povo, portanto, deveria abandonar os caminhos maus. Verso 13. Agora corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus, e então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Porém, dando sequência à sua defesa, ele afirma que se caso o matassem, trariam sobre si sangue inocente, mas nas entrelinhas deixa claro que estariam lutando contra Deus e não somente contra Jeremias. Verso 15. Entretanto, estejam certos de que se me matarem vocês, esta cidade e os seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois na verdade o Senhor enviou-me a vocês para anunciar-lhes estas palavras. Diante da defesa de Jeremias, os príncipes não acharam motivos justos para executarem Jeremias e concluíram que ele estava falando apenas em nome do Senhor. É interessante notar que alguns anciãos fizeram menção das palavras do profeta Miqueias. Possa ser que até tivessem ouvido Miqueias falar em sua mocidade. Verso 18. Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um monte coberto de mato. Os anciãos ligaram as reformas de Ezequias à pregação de Miqueias, embora as escrituras não houvessem feito previamente essa ligação. Essa era uma citação de Miqueias capítulo 3, verso 12. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Notemos que esta é a única citação nominal e literal da mensagem de outro profeta em todas as escrituras proféticas do Antigo Testamento. Diante dessas palavras e de toda a defesa de Jeremias, concluíram que Jeremias não deveria ser condenado, mas antes absolvido. Verso 19. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu ao Senhor e não buscou o seu favor? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Nos versos 20 ao 24, o profeta abre um parênteses para falar a respeito do destino de um outro profeta. Verso 20. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim.
Ele profetizou contra essa cidade e contra essa terra as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Urias certamente era um aliado de Jeremias, um dos poucos restantes profetas de Deus, embora não haja registro dele em nenhuma outra passagem bíblica. Todas as informações a seu respeito se encontram nesses poucos versículos. Urias, de acordo com o verso 20 que lemos, profetizou, ao que parece, nos mesmos termos de Jeremias, e depois fugiu para o Egito, ficando suspeito de subversão, para o que havia a pena de morte. Há quem pense que, se tivesse ficado firme em Jerusalém como Jeremias, talvez seu destino tivesse sido outro. Verso 23. Eles trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Joaquim, que o mandou matar à espada, depois jogar o corpo dele numa vala comum. O verso 24 mostra que Jeremias não teve o mesmo destino de Urias, porque Deus usou a influência de um homem chamado de Aicão, filho de Safã, para o proteger. Precisamos entender que Deus está no controle de tudo e que todos os nossos dias foram contados e determinados por Ele, de acordo com o Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Certamente, Deus tem um propósito específico sobre a vida de cada um de nós. O capítulo 26 que meditamos hoje, de acordo com o saudoso pastor Russell Shedd, nos ensina uma grande lição, que o ser humano anda tão rebelde contra Deus que qualquer mensagem que os profetas falem pela inspiração divina é rejeitada, caso essa não fique de acordo com a sua própria vontade ou desejos carnais humanos. Mas, felizmente, sempre há uma minoria que dá ouvidos à voz de Deus e não à voz de homens. Que eu e você sejamos encontrados entre essa minoria. Que Deus vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 27 e 28 do livro do profeta Jeremias.